Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 25 de março. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Todos lhe davam testemunho e, tomados de admiração ante as palavras cheias de graça que lhe saíam da boca, diziam: Não é este o filho de José? Lucas, capítulo 4, versículo 22. Meta do mês: desenvolver a piedade e a compaixão. Sede bons, sustentai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: desenvolver a compaixão. Sofres a presença dos que te pisam as esperanças? Compaixão para com eles. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna. Sugestão para sua prece diária. Prece ao anjo da guarda, rogando estímulo à prática da caridade. Vamos, nesse instante, mentalizar Jesus. Criemos um quadro mental do Cristo, aquele que nós mais gostamos. E vamos perceber que, ao olharmos para Jesus, sai de seu ser luzes radiantes que se aproximam de nós e começam também a penetrar em nosso ser. E vamos perceber que tudo em nós começa a se modificar. Vamos nos acalmando, serenando nossos pensamentos, nossos sentimentos. E vamos fazer uma prece de gratidão, amado Mestre Jesus. Como é bom estar em tua presença. Como é bom sentir tão pertinho de ti. E deixar-nos envolver por essas maravilhas que emanam de ti, trazendo a todos nós o consolo, o conforto espiritual. Amado Mestre Jesus, não nos deixe afastar de ti. Fortalece a nossa fé, a esperança e a caridade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, agora de manhã em nossa casa espírita, nós temos as atividades com as mães, com os jovens, com as crianças. Atividades que são de evangelização, também o tratamento espiritual e a distribuição da sopa fraterna. Todos vocês são nossos convidados especiais para a festa do Evangelho. Todos os sábados, das 8 às 12 horas, estamos a postos em nossa casa espírita para recebê-los. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Meus amigos, no final da tarde, nós temos os cursos da Global Kardec Brasil, a Escola de Estudos Espíritas, a partir das 4h30 até às 7 da noite, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Vai até os discípulos e os encontra dormindo. Diz a Pedro: então, nem uma hora fostes capaz de vigiar comigo? Mateus capítulo 26, versículo 40.
velar com Jesus. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro. Então, nem por uma hora pudestes velar comigo? E, em verdade, se ainda não podemos permanecer com o Cristo, ao menos uma hora, como pretendermos a divina união para a eternidade? Emmanuel, escrito no livro Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, capítulo 88. Meus amigos, esta é uma mensagem que nos convoca, não é nem convidar, nos convoca para estarmos com Cristo todos os instantes. E a gente percebe que, na maioria das vezes, em nosso dia, nós nos afastamos do Cristo. Ou seja, nós dormimos diante do Cristo. O que é esse dormir? São as preocupações constantes com a vida material. E aí nós nos perdemos nesse conjunto de situações e acabamos a dormir. E aí vem essa indagação do Cristo. Então, nem por uma hora pudestes velar comigo? E a gente percebe, meus amigos, que o Emmanuel nos traz aqui recomendações importantíssimas. Grandes tarefas não são dadas a pessoas que não estão ainda capacitadas para desenvolver essas tarefas. Quando
por diversas situações, essas pessoas são compelidas a assumir tais tarefas, por elas não serem capacitadas ainda, não ter a maturidade emocional, não ter a maturidade espiritual, elas não conseguem evoluir e acaba metendo os pés pelas mãos. Então, nesses casos, é o chamativo dessa mensagem de hoje, para que a gente se aperfeiçoa no trabalho do bem. Temos que começar hoje, porque se as pessoas que são boas, as pessoas que são dedicadas ao Evangelho do Cristo, a sua vida trabalhada ali no ardor do sofrimento, das angústias, essas pessoas, elas são forjadas nesse campo de batalha, que é a nossa existência, e conseguem estudar, conseguem aperfeiçoar e conseguem administrar. Seja um cargo público, seja na casa espírita, a sua atividade mais simples, seja a sua função mais simples dentro de uma empresa, ali elas desenvolvem aquelas tarefas com tanto zelo. Por quê? Porque já estão maduras espiritualmente, não no sentido que já vão para o céu, mas na capacidade em que nós temos hoje de estar maduros para continuar essa tarefa redentora do Evangelho do Cristo. Porque a vida nossa é um progresso de aperfeiçoamento. A cada instante, não acaba com o ensino médio. Eu lembro quando eu era mais jovem que buscava empregos na cidade. Quando eu ia, olha, você tem que ter pelo menos o ensino fundamental. Quando eu chegava no ensino fundamental, olha, você tem que ter o ensino médio. Quando chegava no ensino médio, olha, você sabe fazer tal situação, você tem qual curso, tem curso de computação, tem curso disso. Então a gente vai percebendo que conforme a gente vai amadurecendo, evoluindo, vão sendo exigidas outras questões de nós. E aí é importante, nesse caso, que estarmos sempre progredindo, não temos como parar. Quando a gente estaciona, as coisas ficam pesadas. Ir trabalhar é dolorido, é difícil, ter que levantar cedo, ir lá bater o ponto, comparecer, visitar pessoas, ver toda aquela tarefa que a gente tem que fazer. Mas se nós nos aperfeiçoamos constantemente, então nós vamos estar sempre com vontade de auxiliar. Porque agora, nesse patamar, a vontade não é mais só material, mas a vontade é o coletivo, é auxiliar, é instruir, capacitar, é progredir. Por isso que o Emmanuel vem trazer para nós, nessa mensagem, que nós temos que estar sempre acordados à frente do trabalho do Cristo. Não tem como terceirizar essa tarefa. É uma tarefa nossa, individual. Jesus nunca se afastou de nós. Nós, que pela nossa invigilância, pelas coisinhas que a gente dá valor aqui, que afastamos do Cristo. Ele está ali sempre ao nosso lado, como o bom pastor. Então, que a gente consiga, a partir de hoje, velar com Jesus. Apenas uma hora. E uma hora é como se fosse esta encarnação inteira. Porque nós somos eternos. Nós não morremos com o corpo físico. Quem morre é o corpo físico, que cumpriu sua tarefa. Mas a nossa alma, o nosso espírito, ele vive eternamente. E aí vai
construindo o seu processo evolutivo. E que seja com o Cristo, porque sem o Cristo nós não avançamos. Façamos prece, meus amigos. Amado Mestre Jesus, nós queremos agradecer ao Emmanuel por esses ensinamentos tão belos, a Chico Xavier que, na sua simplicidade, deixou-se conduzir por almas generosas, cheias de amor, que veio trazer mensagens de vigor, de esperança para toda a humanidade. Amado Mestre Jesus, nós queremos manter-nos sempre ligados a Ti e que consigamos fazer em nós a reforma íntima, as modificações do nosso ser, para que o Teu Evangelho possa produzir frutos em nós, 30, 60 a 100 por um. Fica conosco, graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.